Silvão, Aleluia. Glória a Deus. Tá me ouvindo bem aí, né, meu irmão? show de bola. Falou. Então, vou dar só uma introdução básica aqui, tá, Yuri? O resto é contigo. Tu melhor do que ninguém para se apresentar aí, né? Então, assim, Yuri é um dos quais, né, a gente caminha junto no ministério, na igreja, e também eu tenho a oportunidade de compartilhar com ele isso que Deus trouxe ao nosso coração, enquanto o ministério do Atenda, né? Ele é feito por 3 tripés, né? Que é o evangelismo, a missão mesmo e tal. Mas, como todos bem sabem, a gente trabalha com aquilo que Deus, né, transforma no homem como um todo, que é a integralidade do ser. Daquele que está mais próximo a nós, que está dentro da nossa igreja, bem como também a gente já conversou com o Fábio aqui na outra oportunidade, sobre como a gente pode utilizar a ferramenta do nosso empreendimento, do nosso empreendedorismo, do nosso trabalho, daquilo que você faz no dia a dia, como também um propósito de Deus, como missão nesta terra. Então, hoje, nós teremos a oportunidade de conversar um pouco exatamente aquilo que é o título da nossa live de hoje, né, Yuri? Né? Órfãos e viúva hoje, né? Quem são esses? Tema bom, Então, né? Tema bom para a gente conversar. Boa, boa. Então, queridão, fica à vontade para falar aí, te apresentar para quem não te conhece. Fica tranquilo aí, fica à vontade, meu irmão. Ó, Jackson tá falando para arrumar a câmera aí para você ficar mais bonito aí na hora de fazer a foto. Na foto, né? Isso, cara. Melhorou, agora vê aí se ficou legal. Boa. Uma camisa bonita, cara, dessa alegria, tem que ver, meu irmão. Que alegria, que honra estar aqui, podendo conversar contigo, podendo estar compartilhando um pouco daquilo que Deus tem feito, né? Como você bem sabe, esse é um tema que mexe muito comigo, né? É um tema que meu coração é bem tocado a isso. Eu entendo que todo cristão, cara, tem que ter no cuidado, na atenção, uma prioridade. Você ser cristão e você não se preocupar com os outros, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa estranha. Uma coisa tá fora do padrão. Opa, segura aí. Segura aí. Não, tu falasse, o negócio foi tão pesado que foi tão sério que eu fiquei até nervoso, irmão. Fiquei até nervoso agora. Viu? É a glória de Deus. Eu creio. Aleluia. Então é isso. Eu creio que Deus tem, desde o princípio, eu sempre me preocupei muito em estar linkando, né, a ação, né, a ação prática do cuidado, e eu creio nisso muito. O cuidado cristão que não se preocupa com o outro. Eu estava me lembrando hoje, né, eu não recordo quem falou, mas uma frase que diz mais ou menos assim, aquele que eu só posso me preocupar em ter o segundo agasalho assim que quando todos tiverem o primeiro, né? Então, boa. Esse é o cristianismo. A gente não pode ter o segundo agasalho, a gente não pode ter o segundo sapato, a gente não pode ter o segundo carro, a gente não pode ter a segunda casa até que todos tenham o primeiro. Eu acho que se a gente pensar nessa direção aí, a gente vai ser mais assertivo no que diz respeito àquilo que Deus chamou a gente para fazer, né? Então, verdade. Assim tem sido a minha vida no que diz respeito ao cuidado. Isso é um tema que mexe profundamente ao meu coração, assim como mexe o teu, né? Eu conheço um pouco, sei como teu coração tem batido nessa direção. É verdade. Deus, eu costumo dizer, irmão, que Deus, ele não marca encontros, né? Ele junta iguais aqui na Terra. Então, boa. É natural que nessa caminhada, né, Deus sempre nos dá a oportunidade de caminhar com pessoas ao qual Deus plantou, né, essa semente do reino, e ela não é diferente para ninguém, ela é igual para todos nós, né? Ela é igual para você, ela é igual para mim, ela é igual para todos aqueles que disseram sim a Jesus e entendem que o cristianismo ele é vivido à medida que você consegue expressar
esse amor de Deus e você pode iluminar e você pode temperar a vida daquele que está ao seu lado, né? O E, Yuri, cristianismo ele é prático, né, Silvio? Se não é prática, se o cristianismo não for prática, não adianta ser, vou dar uma palavra que eu ouvi uma vez, não adianta ele ser verborragia, não adianta ele ser palavra vã jogada fora, né? Então, o cristianismo ele tem que ser prático. amém. É isso aí. E hoje, Yuri, é o tema. A gente conversando exatamente nessa semana aí, orando e pedindo a Deus, conversando, quando eu digo conversando com Deus, né? Orando e conversando, dialogando com Deus, qual o texto, né? Porque assim, e não saía da minha mente exatamente esse texto que está em Timóteo, 1 Timóteo 27, né? Quem tiver com sua Bíblia aí do lado, aproveita, né? E busca aí, porque é exatamente o tema. Se eu estivesse recitando uma poesia, eu diria que era o mote da nossa conversa. E a gente ia trocar aqui o repente. Mas não é o caso. Aí ele diz assim, ó, Yuri, mas primeiro deixa eu orar por sua vida, meu irmão, para que Deus Amém. continue usando você dessa forma miraculosa. Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede dessa noite, de estarmos aqui conversando de Ti, conversando da Tua palavra, entendendo um pouco mais, aprendendo daquilo que o Senhor quer revelar aos nossos corações. Obrigado por essa ferramenta que o Senhor nos concede, que é a internet, que é o Instagram, por levar as boas novas do Evangelho a toda criatura no conforto do nosso lar, Senhor. E também eu quero te pedir por aquelas pessoas que, nesse momento, talvez não tenham essa oportunidade que nós estamos tendo aqui. Então, obrigado, obrigado, Deus. Abre a nossa mente, abre o nosso entendimento para enxergarmos verdadeiramente, Senhor, aqueles que estão precisando, estão necessitando, para que o Senhor nos use como os teus instrumentos aqui na terra, sendo esses embaixadores do reino. Usa o teu servo Yuri, eu sei que o Senhor, na certeza, sem titubear, que o Senhor plantou essa semente do reino dele, que eu costumo dizer que é o mosquito que pica a nossa veia e continua fervilhando a cada instante que professamos o teu evangelho. Que possamos aprender com ele aquilo que o Senhor plantou no seu coração e faz cada vez mais fincar, Senhor, a expressão do reino em sua vida, em nome de Jesus. Jesus, toca aí, Yuri. Amém, meu irmão. É benção. Cara, esse tema, como eu estava falando, mexe muito comigo. E eu tirei esses dias agora para olhar um pouco naquilo que a Bíblia fala sobre isso, né, sobre esse cuidado dos órfãos, das viúvas, do estrangeiro também. A Bíblia fala dos estrangeiros. E sabe o que eu descobri, Silvão? Eu descobri que, cara, do Gênesis ao Apocalipse, você vai ver esse cuidado de Deus. Amém. Você vai ver o cuidado de Deus em toda a Bíblia. Você tem textos que são importantes, que são uma referência, mas você vai perceber em toda a Bíblia o cuidado. Eu vou começar por trás aqui, né, primeiro pelo Antigo Testamento, um texto que eu estava hoje lendo aqui, me chamou muita atenção, e depois a gente vai chegar lá na frente, e lá ainda em Deuteronômio, né, quando fala da lei de Moisés, e fala Deuteronômio 24, vê o que vai dizer. Vai dizer assim, ó, quando vocês estiverem fazendo a colheita de sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo, deixem-no para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe com todo o trabalho das suas mãos. Quer dizer, você deixar algo para o cuidado com os órfãos, com a viúva, com o estrangeiro, é algo que Deus, desde o Pentateuco lá, deixou como referência para nós. Então, esse cuidado, eu creio que é um cuidado que parte do coração de Deus. Amém. O coração de Deus, ele se inclina para aquele necessitado. O coração de Deus se inclina para aquele que precisa de apoio, de ajuda. E quando vem Jesus, aí ele traz essa realidade de forma direta. Jesus foi um cara que ele demonstra um amor diferente para o órfão,
para as viúvas, ele dispensa uma energia especial para esse cuidado. Então, em toda a Bíblia, eu vi esses dias o cuidado de Jesus, o cuidado que Deus coloca para o órfão, para a viúva, que era um grupo, né, que eram... hoje a gente, mas a viúva, por exemplo, a partir do momento que havia... Tá ouvindo aí? Tá beleza? Tô. Boa. Então, a viúva era totalmente desassistida a partir do momento que o marido morria. Então, o órfão da mesma forma. Então, Jesus ele tinha um cuidado muito especial com essas pessoas. Ele tinha uma atenção muito especial. E quando a gente lê o texto de Tiago, né? Tiago 1:27, que fala vou ler aqui, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guarda-se incontaminado do mundo, né? É Jesus trazendo a realidade através do livro de Tiago, né? Deus trazendo a realidade desse cuidado que a gente não pode esquecer. Talvez, Silvio, eu estava pensando, um dos grandes problemas que a gente tem enquanto Igreja de Cristo é quando esse órfão, quando essa viúva, quando esse estrangeiro, ele se torna uma paisagem. Quando a gente não percebe mais a realidade, quando a gente passa no sinal e aquela pessoa que está lá pedindo ajuda, ela virou paisagem. Não há mais... Nosso coração não balança mais quando a gente vê aquele que precisa e ele se torna uma paisagem, ele se torna algo que não chama mais atenção. Quando o coração da gente cristaliza, endurece, aí, cara, eu acho que a gente precisa retornar e voltar onde a gente perdeu o caminho e trazer ao nosso coração de novo essa pulsação que faz a gente se inclinar. Eu escutei recentemente de um pastor que ele dizia uma coisa interessante. Ele dizia assim: cara, eu todos os dias quando saio de casa, eu não deixo de levar dinheiro na carteira. E aí as pessoas, normalmente alguém vai me pedir dinheiro. E aí eu pego esse dinheiro que eu estou na carteira e eu dou. Eu não faço perguntas sobre essa pessoa que está me pedindo dinheiro. Pode ser alguém no sinal, pode ser uma senhora na rua. O problema, e que eu achava engraçado, é que ele não levava R$1 nem 2, não. Ele levava grana, assim. Ele levava muita grana. E ele dizia, cara, quem me pedir, eu dou. Eu dizia, meu irmão, esse cara... E eu fiquei pensando, né? Bom é a gente se encontrar com esse cara, né? Porque aí vai levar uma grana para casa. Então, essa atenção que a gente precisa ter com o outro, esse cuidado, e no livro de Tiago, né, a ênfase é muito grande, né, nessa questão do cuidado. Né? Fala de religião, né, de religação. Você não consegue se religar a Deus se você não tiver isso como uma prioridade. Você não consegue caminhar nos caminhos do Senhor se você não tiver essa realidade do cuidado com aquele que precisa. Então, eu não vejo outra coisa senão um Jesus que caminhava atento às necessidades dos outros. Né? A gente vai se lembrar do livro de Atos também, capítulo 2, né? Quando, muito conhecido, o livro de Atos é muito conhecido pela descida do Espírito Santo, né? Quando estavam todos reunidos ali. Mas eu gosto de lembrar também do livro de Atos, capítulo 2, a partir do verso 42, né? 43, mais à frente, ele diz assim, ó, 45, achei aqui, ó. Todos os que criam estavam juntos, ainda no 44, e tinham todas as coisas em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos os homens conforme cada homem necessitava. Então, assim, primeira coisa que eu acho interessante nesse texto
é que a gente perde um pouco da noção de que em nenhum momento aqui está dizendo que eles vendiam tudo. Está dizendo que eles vendiam. Então, Isso. eu entendo que o que Deus está falando aqui não é para a gente vender tudo, mas é para a gente vender o que precisa para abençoar outras pessoas. A gente entender que há a necessidade de compartilhar, né, para o cuidado. Eu fui no... Quando a gente, assim, a gente está lendo a Bíblia, a gente vai falar do grego, né? Tá dando... eu fui... Ô, Yuri, me permita. Tem hora... Fala. Yuri, tá ouvindo? Sim. Eu não sei se é a minha ou se é a tua net, mas tem hora ou outra aí, ela dá um gapzinho, só pra gente ficar ligado, tá? Pessoal, boa. Se tiver alguma interrupção aí, vocês também compartilham conosco, mas tá suave, tá suave. É o tempo para tu molhar a garganta aí, para tu molhar a garganta. É. Foi bom que eu tomei um copo d'água aqui. Eu estava dizendo que quando a gente quer estudar alguma coisa na Bíblia e ir mais fundo, a gente vai no grego, né? A gente vai no hebraico, a gente vai no aramaico, a língua que Jesus falava. E eu fui procurar no grego aqui o que é que a Bíblia, né? Qual é o ensinamento da Bíblia para órfãos e viúvas. E sabe o que eu descobri, meu irmão? Manda. Eu descobri que no grego, órfãos e viúvas significa, trazendo para a nossa realidade, significa órfãos e viúvas. Não significa outra coisa senão órfãos e viúvas. É isso mesmo. É isso mesmo, cara. Não tem outra diferença, né? O que ele quer dizer é isso. Órfãos e viúvas significa exatamente órfãos e viúvas. Não tem o que inventar. O cuidado é para aqueles que precisam. Eu estava também vendo algumas coisas esses dias sobre... Você sabe que esses dias, recentemente, eu estudei um pouco sobre essa coisa da sociedade, do cuidado, né? Sim. E a sociedade que a gente vive, essa coisa do capitalismo, das sociedades fluidas e por aí vai. E uma coisa que me chamou muito a atenção, né? É que a gente tem hoje, em todo o mundo, cerca de 50 famílias. 50 famílias. Elas têm o dinheiro igual a todas as outras pessoas do planeta Terra. A concentração de riqueza de 50 famílias, 50 pessoas com seus agregados corresponde a todas as pessoas do planeta. Então, meu amigo, então, assim, assistimos, lemos foi a mesma fonte. Irmão, tá vendo que eu estou te falando que Deus é que... Alguém dá um aleluia aí, então. Dá um glória aí. Glória, alguém, eu creio. Um aleluia aí. Glória. Cara, tem alguma coisa errada com isso. Tem alguma coisa errada. A gente errou em algum caminho. A gente pegou a direção errada em algum caminho. Então, e trazendo para a nossa realidade, a gente vive hoje uma sociedade fluida, né? Alguém deu um aleluia aí, meu irmão. Glória a Deus. Alguém foi Michele. Então já tá vindo um bocado de aleluia aí na sequência. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, isso mesmo. Irmãos, tá na Ilha do Fogo. Então, essa realidade, cara, que a gente vive, de que hoje a gente está vivendo... Eu digo sempre que, assim, tudo na nossa vida, enquanto sociedade, a gente tem o privilégio que Deus nos dá de usar a inteligência e descobrir coisas novas. E aí a gente descobriu uma época uma coisa chamada energia atômica, que é algo muito bom. Mas a bomba atômica é algo muito ruim. Então, a gente descobriu a tecnologia como algo muito bom. Mas a indiferença e a impessoalidade da tecnologia é algo muito ruim. A gente descobriu a facilidade de hoje estar aqui, né? Tanta gente conversando aqui, eu conversando com você, e a gente podia estar em qualquer lugar do mundo, e isso é muito bom. Mas isso também tem um risco alto de a gente perder a nossa característica principal, enquanto ser humano, do relacionamento
da empatia, de você se colocar no lugar do outro, e a gente tem um risco de perder essa relação e congelar o ser humano que há dentro de nós. O nosso coração, não é à toa que a Bíblia fala do coração de pedra, o coração de sangue que pulsa pelas pessoas. Então, eu creio que a Igreja de Cristo tem essa particularidade, né? Hoje eu escutava, né, o Bispo Miguel falar que o maior ajuntamento, a maior associação, o maior grupo de ajuda do mundo se chama Igreja de Jesus Cristo. Não há outra associação de pessoas, não há outro ajuntamento que faça tanta diferença na Terra. Não há como você ir para o meio de uma guerra apenas por dinheiro. Não há como você ir no meio de uma pandemia se por dinheiro você não vai, meu irmão. Tem que haver algo que Deus faça através da gente para que a gente possa ir lá. Então eu creio, cara, firmemente nisso. Eu creio que nós somos hoje essas pessoas que fazem, que vão fazer diferença. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado para o coração da gente ele não cristalizar, ele não congelar diante dessas demandas que a gente tem e as pessoas que precisam não serem paisagem Isso que tu estás falando aí é o que eu costumo dizer, que a gente não pode achar que o comum virou normal, né? O que é comum no seu dia a dia, isso virá normal para você, onde na verdade é uma grande anormalidade, né? É como se, assim, eu não sou da área médica não, mas isso deve ser um cranco, né? Isso deveria ser um cranco para a sociedade. A gente que caminha muito aqui nesse caminho aqui da Agamenon e tal, né? É o que, inclusive, em nome de Jesus, o Senhor vai começar a expandir essa tenda aí, né? Para chegar até ali. Amém. Então, assim, você percorre esses caminhos, cara, e você vê crianças, bicho, ali, né? Então, assim, isso não pode ser normal para as nossas vidas. Aquilo, para as pessoas, para a humanidade como um todo, ela tem que, o mínimo possível, trazer ao seu coração a indignidade, né? Indignar-se com a dor do outro, né? E você poder ser essa voz profética aonde você se encontra, porque, afinal de contas, nós somos cristãos. Então, dentro desse contexto, Yuri, desses momentos de tribulações que a gente fala, como é que a gente pode, inclusive, porque até o texto ele fala aqui, né? Mais à frente ele fala que a gente tem que cuidar dos órfãos e viúvas e em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Corromper, a gente pode entender aqui, trazer para o texto, né? É como a gente não se cristalizar, né? Se guardar. Como é que a gente pode, né? Como é que a gente não deve se cristalizar, né? Se está cristalizado, como é que eu não devo me cristalizar? Boa pergunta. Eu acho que se aproximar de Cristo é se aproximar do mundo. Amém. Jesus, ele é o contrassenso da nossa fé quando a gente pensa no que diz respeito a um Jesus que esteve junto àqueles que ninguém queria estar. Jesus era o cara que ia onde nós, enquanto igreja, não gostaríamos de estar. Então, eu creio que a nossa relação de intimidade com Deus vai nos dar um coração sensível às necessidades dos outros. Não há igreja sem o entendimento das necessidades do outro. Não há fé madura sem o preocupar-se com o outro. Eu creio firmemente, Silvio, que a partir do momento que a gente se aproxima de Deus, a gente se aproxima das necessidades das pessoas. E essas necessidades das pessoas, eu quero aqui estender ao aspecto espiritual, ao aspecto emocional, todos os aspectos da vida humana. Recentemente eu vi um estudo que falava que algumas faculdades nos Estados Unidos, o material que eu estudei para o estudo que eu estava fazendo, algumas universidades nos Estados Unidos já estão entendendo que o cuidado com o outro faz parte
do estudo da medicina. Boa. A medicina, Boa. ela vai além da biologia. Aleluia. A medicina, ela vai além dos medicamentos homeopáticos, fitoterápicos, Aleluia, enfim. Jesus, A eu creio, medicina, Senhor. o cuidado com o outro, ela traz saúde à sociedade. Aleluia. O cuidado com o outro traz saúde à nossa sociedade. Quando a gente... Vamos sair agora da medicina americana, vamos trazer para a nossa realidade aqui. A gente cuidar do outro no que diz respeito a todas as áreas da saúde humana, vai trazer a sociedade vai melhorar. A saúde da nossa sociedade, ela vai melhorar. As pessoas estão concordando aí. Então, tem médico falando, tem enfermeiro falando. Eu creio que quando nós estamos lá na rua fazendo o bem, e outra coisa, houve uma cheia aqui, né, recentemente, você acompanhou isso, e eu me recordo de alguém que comentava que alguns grupos, algumas pessoas que se diziam cristãs, elas faziam filas para entregar cesta básica, mantimento, apenas para quem professava, para quem era de fé igual, né? Entre aspas. Aqueles que diziam, não, eu creio igual a você, eu penso igual a você, então eu mereço uma cesta básica, eu mereço uma ajuda. E como eu falei, Cristo traz uma realidade totalmente diferente. Eu acho, Silvio, deixa eu dizer uma coisa aqui, que talvez se Cristo passasse hoje aqui nas ruas, a gente, enquanto igreja, ia dizer, cara, aquele cara ali está no lugar errado, meu irmão. Aquele cara ali está se contaminando, ele tá junto daqueles ali, né? Ele está junto do cobrador de impostos, ele está junto do fariseu, e isso é muito, para mim, é muito fácil entender que a gente está, muitas vezes, lendo aquilo que as pessoas dizem sobre a Bíblia, mas a gente tem gasto pouco tempo com a Bíblia. Porque, meu irmão, quando a gente começa a ler aquilo que Deus fala através das Escrituras, a gente começa a entender que a fé racional, ela é prática, a religião que o texto fala, essa religação, ela precisa tirar a gente da nossa zona de conforto. E isso sem mácula, o texto deixa muito claro que quando a gente caminha nessa direção, não há defeito, não há mácula, não há, vamos chamar de sujeira. Gostei muito, recentemente eu escutei, está chegando no Canadá, live internacional. Missões até os confins, essa. Para os confins da terra, meu irmão. O Atenda está indo lá longe. Então, recentemente eu escutava um pastor, né, que falava que era impossível a igreja ser sujada, enquanto o rio está fluindo. Lembra disso? Sim. Enquanto o rio está passando, a água traz cura, a água traz limpeza. Então, meu irmão, a gente tem que entender essa fé racional e prática. A gente tem que sair das quatro paredes. Eu acho que nós estamos vivendo esse tempo, cara. É o tempo da gente arregaçar as mangas e ir para cima, né? Vamos para cima. É isso aí. Jesus chamou a gente para ir para cima e a gente tem que fazer diferença, não importa quem. E assim, e você falando isso aí, Yuri, me vem muito à mente, né? Quando Cristo fala para a gente, deixa muito claro, né? Na palavra dele. Digo Cristo porque está nas Escrituras, o Senhor deixou ela para nós, usando qualquer que seja o homem, e você, inclusive, pode ser também esse agente, né? Talvez se fôssemos, sem heresia, né? Mas se fôssemos reescrever o que está aqui escrito, seu nome também poderia estar contido aqui. Ele não está nesse, mas será que ele estará naquele que está lá em cima?
Porque quando você chegar lá em cima, a gente vai prestar conta, né, velho? Vai chegar lá e vai dizer, e aí, Silvio, foi que tu fizesse com o que eu te dei? Aquele cara que estava do teu lado, ali sentou no banco da igreja do teu lado, tu procurou saber do cara. Porque o evangelho, ele traz para nós essa integralidade, né, Yuri? Que é a alma, né? O espírito, que é o primeiro, onde você está em contato com Deus aqui, né? A alma, que é exatamente você, o seu eu, né? As suas preocupações, as suas aflições, alguns traumas que talvez você tenha vivido, as emoções, né? Que você tenha passado, né? E também corpo, alma, agora espírito, alma e corpo. Quando isso está na sua sintonia, no som da batida perfeita, que eu costumo dizer, meu irmão, você vai ser capaz de transpor, velho, esse monte de um canto para o outro, assim. Agora, tome posse dessa palavra. Porque Amém. Deus... Não, irmão, Deus deixou isso pra gente. As mãos aqui, cara. Aleluia. Olha, rapaz, sabe qual é o meu desejo hoje, Yuri? Que eu fico... Meu irmão, chega, eu tô vibrando, dá vontade de sair pulando, velho. É ter meu nome, bicho, cravado no inferno, tu crê? Tá lá, esse bicho tá aqui tirando onda. Tu tá entendendo, bicho? Porque, meu irmão, é isso, cara. Ó, ele não tem poder. Ele não tem poder para deter a sua igreja. Então, partindo desse princípio, né, Yuri? Meu irmão, é maravilhoso. Então, assim, é possível a gente trazer essa realidade, né, para dentro do muro da nossa igreja, desse cuidado, dessa relação. Porque a gente também entende aqui que nós entendemos, a gente conversa muito sobre isso. Não adianta a gente enrijecer as nossas musculaturas para o mundo exterior, se internamente, né, elas não estão fortificadas. Então, dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, como é que a gente pode estar sensível a isso, para entender também que esse mesmo que está conosco, até Jesus ele fala isso, primeiro aonde? Em Jerusalém, né? Para depois Judéia, Samaria e confins. Na nossa Jerusalém, que é a nossa comunidade, será que a gente pode estar atento a esses momentos? Como é que a gente pode perceber isso num comportamento, numa ação, entende? Compartilhe um pouco aí dessa... Eu acho uma bênção isso, cara. Essa pergunta é muito boa, porque a gente tem que ter, assim, hoje meu coração, eu saí quase pulando daqui dentro de casa hoje de manhã, naquele momento do Lidere lá, quando falou sobre células, cara. Quando falou sobre células, eu quase que pulava, quase que eu pegava o chofar aqui e tocava, para ver se caía as muralhas aí de Jericó. Glória, cara, glória. Não há como a gente entender e chegar próximo de ninguém se a gente não tem relacionamento. Eu acho que a palavra-chave é relacionamento. Jesus, ele falava às multidões, mas como diz a música, Pedro, Tiago e João no barquinho no mar da Galileia. Então Jesus, ele tinha os próximos, cara. Jesus, ele cuidava de alguém, que cuidava de alguém, que cuidava de alguém. Então, assim, esse primeiro núcleo, vou chamar de núcleo, que estava próximo dele, meu irmão, eu queria bater um papo com esses caras hoje, dizer, conta aí como é que era esse cuidado, porque Jesus era o cara que lavava os pés dos discípulos. Eu imagino Jesus, não está na Bíblia, mas eu fico imaginando Jesus, meu irmão, dando um cafuné, Pedro vai dormir, Jesus dá um cafuné, né? Os discípulos estavam ali, ele pega, ajeita o travesseiro. Esse é o Jesus que eu creio, é o cara que cuidava diretamente. Então, assim, a gente enquanto igreja, a gente enquanto Jerusalém, como você falou, meu irmão, a gente tem que estar atento a quem está mais próximo. Não adianta a gente evangelizar os confins da terra se a gente não consegue evangelizar dentro de casa. Não adianta a gente fazer um esforço tremendo, né? Porque é o seguinte, a gente tem, como eu falei no início, a gente tem um risco muito grande quando a gente começa a fazer com que aquilo que está ao nosso redor vire paisagem. Então, aquele irmão próximo, se eu não conseguir enxergar as necessidades dele, aí isso é uma percepção minha, pessoal, se é minha, é pessoal, né? Eu não consigo
pensar em alguém que não consegue enxergar um cara que está dentro da sua casa, que está próximo a você e as suas necessidades, e consegue enxergar o cara que está lá no Japão. Então, assim, é, é, eu tenho que estar atento. Eu gosto sempre de dizer ao pessoal que está próximo a mim, quem está cuidando de você e de quem você está cuidando. Você tem Boa, que entender. Minha mãe boa. entrou, foi, oi mamãe. Mamãe entrou aí. É, quem, quem está próximo de você, né, que você está cuidando. Se você está cuidando de alguém e tem alguém cuidando de você, cara, você está no equilíbrio. Você está, a sua fé, ela é equilibrada. Você tem quantas pessoas próximas a você? Você tem 3, 4, 5? Meu irmão, esses 3, 4, 5, não pode faltar nada para essas pessoas. O cuidado não pode faltar. E aí, cara, isso não tem fim. Porque se você cuidar de alguém que está cuidando de você, isso vai crescendo, e a gente muda a realidade do planeta. Eu creio que tudo que a Bíblia fala, eu creio. Eu creio na palavra. Amém, Mas, amém, aleluia, glória a amém? Deus. Dá um glória aí, meu irmão. Amém, glória, eu creio. Mas eu entendo que a nossa sociedade, ela tem jeito a partir do momento que eu cuido da minha família, a partir do momento que eu cuido daqueles que estão próximos a mim, a partir do momento que eu começo a mudar a minha realidade, e a partir de então, a partir disso, eu começo a mudar a realidade daqueles que... Sabe aquela pedra quando cai no lago que gera uma onda? Essa onda, meu irmão, vai até os confins da terra, a partir do momento que eu Aleluia, cuido dos meus, a partir do aleluia, momento que eu estou num pequeno grupo, e eu sou aleluia. fã incondicional de pequeno grupo. Se for falar de pequeno Aleluia. grupo aqui, vai até 2 da madrugada, porque eu amo esse negócio. Eu Não, não, entendo. a gente faz uma live noite Vira adentro, noite vigília, meu afora, irmão. vira no vigília, faz qualquer Vira negócio. vigília, vamos embora. Então, eu creio que se eu consigo cuidar daqueles que estão à nossa volta, isso reverbera, isso é a onda, é a pedrinha no lago que vai reverberando, e a gente vai conseguir mudar a nossa sociedade. Amém, amém, Então, eu assim, creio. para mim, Silvio, cuidar da nossa igreja, dos nossos, é a gente estar junto, sabe? Braço, sabe? Segurando o braço do outro. Porque, cara, todo mundo vai passar por dia mal. Todo mundo vai ter dificuldade. Vem, Todo mundo vai vem, ter vem, dias difíceis. E a gente vem. consegue passar pelos dias difíceis a partir do momento que tem alguém do nosso lado. Jesus não mandou Exatamente. 1 a 1. Jesus mandou 2 a 2. Por que Isso. será que ele mandou 2 a 2? Né? Então, assim, traz para mim a realidade de que não há cristianismo só. Não há cristianismo você na montanha lá, e eu gosto muito de montanha, mas não tem como ir lá para cima, ficar olhando Calma. aquilo tudo que está lá em cima. É a relação, né, irmão? E é engraçado que também fazendo umas pesquisas sobre o texto, quando ele fala nessa relação de viúva e do cuidado, e aí às vezes a gente, na nossa pequena, né, na nossa grande limitação, na verdade não é pequena, é uma grande limitação, o texto ele vai trazer para a gente que também não é só o cuidado, e aí às vezes a gente pensa, cuidado material, né? Naturalmente, você pensa que o dia mal talvez seja o lado material, talvez seja o emprego que você perdeu, talvez seja o trabalho que não está indo bem das pernas, com essa pandemia agora, eita, vai reduzir minha carga horária, eu agora vou só fazer 20, 75%, 50%, né? Vai cair a minha renda. Não é só esse dia mal. A gente, lendo a palavra, a gente vai entender também que ela vai tratar, como a palavra diz, que vai tratar do indivíduo como um todo, vai também para as questões da alma, né, Yuri? E a gente precisa estar sensível a isso, né? Esse também pode ser o dia mal, né? Cara, essa questão da nossa... Acho que a gente tem que estar muito atento a isso, Silvio, porque tem alguns, assim, a gente não pode... Talvez o grande problema da nossa sociedade hoje não tem a ver com o aspecto material. Porque, como eu falei, dinheiro tem.
Dinheiro tem, pode estar no lugar errado, mas tem. Recurso tem. Então, a nossa realidade como sociedade hoje, a sociedade hoje está pulverizando as relações de uma forma que você é empurrado a pensar que a pessoa vale o que ela tem. Nós somos empurrados a pensar diariamente que nós valemos o que possuímos. Nós somos empurrados a pensar que o nosso peso, a nossa vida vale aquilo que nós temos na conta bancária. O problema, e esse tempo de hoje está mostrando isso, é que não há nada seguro. Não há segurança. Então, se a gente colocar que a nossa a gente vai se perder ao longo do caminho. Eu creio, deu uma travadinha aí. Mas tá beleza. Que talvez hoje o nosso grande serviço, o nosso grande trabalho enquanto igreja é o cuidado e a atenção ao nosso eu, não é? O que eu percebo é que as pessoas precisam do material, mas acima de tudo precisam do estar junto, né? Às vezes a gente chega perto de alguém e, cara, a gente não consegue ajudar, a gente não consegue atender as necessidades, mas a gente consegue estar próximo. A gente consegue abraçar, hoje menos, né? Abraçar hoje é mais difícil, mas a gente consegue estar próximo. Eu creio dessa forma. O maior cuidado da gente enquanto igreja de Cristo é o estar junto, é o mostrar presente. E assim, e dentro desse conceito, mesmo hoje, né, Yuri, também, sem a gente poder abraçar, né, sem a gente poder ter mais esse contato físico, que nós temos... Mas está o abraço virtual, está o abraço de outras formas, né, cara? Exatamente, irmão. Manda uma mensagem, cara, de manhã, né? Dá uma ligada, manda, sei lá, faz um sinal de fumaça, faz qualquer coisa, né? Desde que você faça alguma coisa, porque Deus chamou você, comissionou você que está nos assistindo agora essa noite, comissionou você para expressar o amor dele na terra. Veja com que amor maravilhoso. Vamos refletir para nós mesmos. Meu irmão, eu não seria digno de absolutamente nada. E eu estou hoje aqui conversando com você, falando de Jesus, desse amor que transborda no nosso ser. E é exatamente com essa alegria, né, que a palavra do Senhor nos diz, que a alegria do Senhor é a nossa força. Então alegre-se, se regozije no Senhor, porque por outra, Yuri, o que me causa muito, às vezes, receio ou temor, é de estar sendo omisso enquanto cristão, entende? A gente pode estar sendo omisso, não pode? A partir do momento que a gente não reflete isso, a gente não enxerga tudo isso que a gente vem falando aqui. É uma forma, né? Nós pecamos por atos e nós pecamos por omissão, né? Então, assim, talvez, e há quem diga que o maior pecado não está nas atitudes, e sim na omissão, na falta delas. A gente não sair da nossa zona de conforto para apoiar, para ajudar, para dar esse abraço, e aí entenda abraço da forma que for. Eu creio que todo mundo que está aqui acompanhando, aqueles que vão ver depois, tem um chamado específico de Deus, um chamado a uma ação, um chamado ao cuidado, um chamado a fazer diferença naquele que está próximo, né? Naquele que está ao nosso lado. Eu creio que, como você falou, a omissão é tão, vou chamar de pecaminosa, quanto as ações. O fato de não fazer nada talvez uma das grandes ilusões que o inimigo coloca para o povo cristão é a omissão.
é a falta do fazer, é você se preocupar em receber e não dar. Nós somos, por natureza, pessoas, indivíduos que gostamos de receber, né? Então, essa omissão é, é, é necessário que a gente esteja atento também. Eu penso dessa forma. E isso é o que eu, assim, eu em minhas orações, sabe, Yuri, é o que eu costumo dizer e pedir a Deus para que Ele plante na minha retina e na retina daqueles que caminham comigo ali lado a lado, ou se você não enxergar ou ver por deficiência física, mas que Deus aguce a sua sensibilidade para entender exatamente isso, né? Porque às vezes a gente acaba até mesmo pela omissão e pela procrastinação. Né? Quantas vezes a gente talvez tenha tido a oportunidade de ajudar uma pessoa? Não, mas daqui a pouco eu vou ali, quando eu voltar, eu vou ali, quando eu voltar, eu ajudo, né? Né? E isso, Meu e se irmão, Deus te colocou. isso é muito sério, cara. Isso é muito sério. Sério, a gente não sabe de uma necessidade urgente até ser a nossa. Quando a gente precisa, o relógio não existe. Então, a gente precisa, eu preciso hoje, meu irmão, quem está com fome não pode ser amanhã. Mas eu quero também dizer que quem está com sede de justiça não pode ser amanhã. Quem está com sede de fazer justiça, e aí eu digo fazer justiça no contexto geral, né? Fazer o reino de Deus via terra, não pode esperar para amanhã. Tem que ser hoje e agora. Esse é o tempo que Deus chamou a gente para fazer diferença. É o Carpe Diem, né? É o Carpe Diem, né? É a hoje, última hora. E aí a gente entende, Yuri, assim, pelo menos na minha mente, cara, assim, Deus tem me mostrado muito, sabe? Tem me revelado muito que os dias, o tempo final, ele está na nossa porta. Eu estava até brincando com Rosa outro dia. Eu acho que Jesus já está assim, Senhor, já está com a mão na maçaneta, com a porta do céu. E o pai está dizendo, epa, peraí, guarda um pouquinho. Agora não, tenha calma aí, filho meu. Né? Porque assim, a gente não pode, cara, esperar sequer mais um segundo. Porque assim, eu tenho entendido hoje claramente que nós somos a única, como você falou inicialmente, que Miguel falou, né? Que é a única instituição no mundo que é capaz, inclusive, de atender o homem exatamente nas suas necessidades, na sua integralidade. Rapaz, não existe outro, não existe nada. Só existe Deus. Rapaz, amém. Refletindo sobre isso, cara, eu me deparei outro dia com algo que me aconteceu e conversando com Rosa, e até numa aula que estava tendo outro dia também, de como o nosso corpo, como a nossa mente, ela, em alguns momentos, ela apaga diante de uma pressão ou de um desconforto. Tipo, você bateu com o carro, Deus o livre, né? Mas aí você apaga, dá um tempo, ali de repente você volta, né? Então, veja, Deus protegeu você, Deus conservou você, até diante de um momento como este, não é? Veja como Deus é maravilhoso nas nossas vidas. Até nisso, ele atina no cérebro para desligar você. A gente vê testemunho de pessoas de quão as pessoas sofreram um acidente. Eu não lembro de nada, meu irmão. Não lembro absolutamente de nada. Não consigo lembrar de nada. Por quê? Porque Deus preservou você. Deus cuidou de você. Então, Yuri, para a gente encerrar hoje, a gente pode entender que devemos ter cada vez mais cuidado, porque o órfão e a viúva ele pode estar muito mais próximo a você, né, do que uma figura totalmente outra e tão distante que você não sabe quem é, né? A gente está chegando aqui a 55 minutos, cara. O que é que tu pode fechar e amarrar com essa live que foi maravilhosa? Vê como foi rápido, meu irmão. No instante passou. Irmão, foi dentro. Coisa boa. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu creio que esse é o tempo da Igreja de Jesus fazer diferença.
Aleluia. Eu creio que esse é o tempo da gente, enquanto povo de Deus, mostrar para que a gente veio. Mostrar Jesus através das nossas ações. E se preciso for, lá no final a gente fala. Então, eu creio que Boa. esse é o tempo da igreja fazer diferença, como você gosta de falar, para os próximos, e isso vai chegar até os confins da terra. Aleluia, eu creio, meu irmão. Eu creio Nesses nesse mistério. momentos, a igreja de Cristo, eu vou dizer aproveitou, vou usar essa palavra, aproveitou esses momentos de crise para crescer, meu irmão. Amém. Os momentos de Aleluia. crise foram os momentos que a igreja mais avançou, cara. Que Aleluia. seja esse momento de crise um momento da igreja avançar. E a gente quer estar nesse barco. Vamos embora. Deus te abençoe. Abençoe Amém. aqueles que estão Amém. aqui. Ó, deixa eu te compartilhar outra coisa. Tu falou aí em tocar o chofar e me veio aqui agora a memória. Aí eu tô pedindo direção de Deus aí pra gente reunir uma galera e sair tocando chofar por aí, dando uma volta na cidade, viu? Se tu topa. Oh, glória, aleluia. A igreja tem que ir pra rua, meu irmão. A igreja tem que estar orando. A turma tem que dizer, que povo é aquele? Tem até um louvorzão antigo, né? Aonde está aquele povo barulhento, né? Aonde está que não se vê mais nenhum irmão. Não, isso daí é meu da irmão. tua época, meu irmão. Não é da minha época, não. Yuri, queridão, meu irmão, muito bom estar contigo aqui, aproveitar esse momento maravilhoso. Que pena tá chegando o final, mas teremos outras oportunidades em nome de Jesus. Que Deus te abençoe ricamente. Para mim é uma felicidade muito grande, saiba disso, de compartilhar não só desse momento, né? Mas Deus uniu os semelhantes aqui na terra para caminhar junto por enquanto. Porque logo, logo a gente vai estar na glória, né? Ô, glória! Vamos embora. Obrigado, Santo. Jesus te abençoe. Continua firme na fé aí. Um ótimo início de semana, porque amanhã é o primeiro dia na presença do Senhor. E Deus continue te abençoando ricamente. E eu creio que, em nome de Jesus, Ele continuará usando os teus dons, os teus talentos, dando a ti a sabedoria necessária para você conduzir o aconchego do seu lar, que é o seu primeiro ministério, e todos aqueles que estão ali junto com você, que caminham na cela, caminham juntos conosco ali no ministerial da nossa igreja, para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus te abençoe, Santo. Um cheiro grande no coração. Valeu, Yuri. Fica com Deus, querido. Um abraço.